Mateus 25, 41 a 46, e aqui no versículo 41 do capítulo 25, temos o texto base aqui, tá? O texto base, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E falando aqui do maior perigo que a humanidade está correndo. Qual seria esse perigo? Não é as guerras. Não é as guerras. Não é rumores de guerra. Não é violências. Não é pandemias. E outras coisas mais. Porque o maior perigo que a humanidade está correndo, a humanidade não salva, a humanidade que não está na condição de igreja salva. Então, esse maior perigo é a vinda de Jesus para arrebatar os salvos, a sua igreja salva. Né? Nós somos a igreja de Cristo. Individualmente somos a igreja de Cristo. E isto porque todo o cenário catastrófico atual, mundialmente falando, não terá comparação com o cenário catastrófico que há de vir. Porque toda a humanidade, hoje temos 7 bilhões de pessoas no mundo, toda a humanidade perecerá fisicamente. A humanidade perecerá fisicamente por seu espírito, porque não são salvos. Será lançado num lugar de tormento que ainda não é o inferno. Então, quando morre o perdido, não vai direto para o inferno, porque o inferno ainda está vazio. O inferno ainda está vazio. Nós vamos entender sobre isso aí a seguir, tá? Então não é inferno, é um lugar de tormento. Então haverá salvação nesse período que prioritariamente trata-se do povo de Israel e de nações que faz parte da descendência de Abraão, com Agar, com Quetura, que aceitarem Cristo quando evangelizados pelos 144 mil judeus que pregarão o evangelho do reino. Jesus pregava antes da cruz, ele pregava o evangelho do reino. Não era o evangelho da graça. Porque ele tinha que pregar sobre o evangelho do reino, que é o evangelho que vai ser pregado na grande tribulação pelos 144 mil judeus. O evangelho que é pregado agora é o evangelho da graça do Senhor. É o evangelho da justificação pela fé, cujo conteúdo é Cristo. Então, quem aceitar Cristo através desse evangelho, que é o evangelho que será pregado na grande tribulação pelos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que eles vão pregar não é uma salvação para ir para o céu. Eles vão pregar uma salvação para o reino que Cristo vai estabelecer na terra. Então a mensagem é outra, é o evangelho do reino, o estabelecimento do reino do Senhor na terra. E os cristãos nécios que ficaram, além do sofrimento causado pela situação terrível em que o mundo estará, estou falando o crente que ficou, não foi quando a igreja foi arrebatada, terão um sofrimento redobrado, pois se auto-atormentarão por não viverem segundo a palavra de Deus. sabendo que não terão outra oportunidade de salvação.
Então a Bíblia diz que eis que não é frio nem quente, mas sim morno, e por isso vomitar-te-ei da minha boca. Então, significa esses são os crentes que não subiram, serão vomitados como vômito, não tem mais retorno. Então a Epifania, quando falamos, é a vinda de Cristo presencialmente no Monte das Oliveiras, onde ordenará a derrota dos exércitos inimigos que virão contra Jerusalém. A igreja já está com Cristo glorificado. A igreja já está no cenário, mas não está sofrendo esse cenário. Ela está nesse cenário junto com Cristo. Então essa derrota será imposta no Vale do Armagedon. O Vale do Armagedon, onde os exércitos que vinham atacar Jerusalém serão todos dizimados. Não haverá Israel, não vai ter que guerrear, não vai ter que enfrentar nada. Cristo vai vencer com a palavra da boca dele. No Vale do Armagedon, todas aquelas tropas que vieram, ele vai mandar um espírito de confusão, eles mesmos vão se matar uns aos outros. Então, na sequência desse evento, Cristo ordenará que o falso profeta, aí já vai para o julgamento, o falso profeta e o anticristo, eles vão ser lançados no inferno. Esses dois personagens que vão inaugurar o inferno, a parte do inferno, não é um lugar de tormento ainda, é o inferno. Então, sendo que o diabo e seus anjos caídos serão presos por Cristo no abismo até o final do reino milenar. E nesse final eles serão soltos para tentar o povo. Veja bem, o povo sob o reino de Cristo, com toda a fartura e maravilhas, derramamento do Espírito, ainda vão, muitos deles, milhares, aderir ao diabo. Vão ser persuadidos e vão aderir ao diabo. Então muitos vão aderir a ele e Cristo imporá uma derrota total ao diabo e aos que se aliaram a ele, fazendo um grande exército de rebeldes apóstatas. Nessa ocasião, o diabo e os seus demônios, que são anjos caídos, né, serão lançados no inferno. Ainda nessa ocasião, ainda no final do reino milenar, eles vão ser lançados no inferno. Cristo os derrotará com o sopro da sua boca. Aí eles serão lançados no inferno para sempre. No final da grande tribulação, o julgamento que haverá é o julgamento das nações. Isso acontece no final da grande tribulação, não no final do reino milenar. Então, a seguir haverá o julgamento. Serão reunidos os salvos da grande tribulação, aqueles que aceitaram Jesus para estar no reino que ele vai estabelecer. E todos serão salvos. Vai haver um julgamento aí. Então os israelitas da descendência de Abraão, todos serão chamados de ovelhas, e os não salvos, que é toda a humanidade pecadora, e aí está incluído tudo, né? Tudo que está perdido, de bodes. Então são considerados bodes, sendo que os salvos ficarão à direita de Cristo e os não salvos ficarão à esquerda de Cristo. Então esse julgamento não é o do trono branco, o qual acontecerá só no final do reino milenar. Então é preciso entender que esse julgamento é a separação do que estão sobre o reino de Cristo
no milênio, dos que serão mortos fisicamente e lançados no céu, onde ficarão, ainda não serão lançados no inferno. Lá só está o anticristo e o falso profeta. Ficarão confinados até o julgamento do juízo final. Então a morte de todos que forem identificados como bodes no julgamento das nações, veja bem como é que vai ser a morte desses milhares e milhares. Em Zacarias 14:12 diz, como vai ser essa morte? E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé, morrerão em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Agora, os que foram identificados como ovelha, Israel, os povos de outras nações convertidos, que deram assistência, serão convidados, que aceitaram, serão convidados a entrar no reino que lhes foi preparado, como Jesus disse, vinde para o reino que eu vos tenho preparado. O inferno, o terrível destino dos que rejeitam a Deus. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua direita, apartai-vos de mim, malditos, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, mas o homem quer ir junto, né? Então essa passagem é um pré-anúncio do que acontecerá com toda a humanidade perdida no final do reino milenar. E não no julgamento das nações, que será no final da grande tribulação. Então, no final do reino milenar, será o julgamento do juízo final ou do grande trono branco. E no julgamento das nações, os condenados ficarão confinados no Sheol, até que é um lugar de tormento, mas ainda não é inferno. Então, com esse pré-anúncio, fique entendido sobre o que vai acontecer com todos os pré-condenados no término do milênio, no juízo final. Quando Jesus diz apartai-vos de mim, significa uma separação definitiva, que revela aqui uma ruptura. Ela vai ser irrevogável em relação a Deus, ou seja, sem perdão. Não tem perdão, eles estarão na condição de malditos, pois essa separação definitiva em relação ao Senhor Deus é a essência do sofrimento eterno no inferno, o qual é um lugar de tormento de onde ninguém conseguirá sair. Como malditos irão carregar a severidade terrível da condenação por terem recusado a graça e o amor de Deus por meio de Cristo. O fogo eterno revela que será um lugar de intenso sofrimento contínuo e perpétuo, e onde todos com mais intensidade será a angústia espiritual dos que não obedeceram aos preceitos divinos, porque eles vão se auto-atormentar. Por que eu fiz isso? Por que eu fui desse jeito na igreja e fiquei? Por que eu fiz coisas erradas na igreja e fiquei? Por que eu fiz coisas erradas contra o irmão? Por que eu fiz coisas erradas contra o pastor e fiquei? E aqueles que receberam a palavra estavam na igreja, se desviaram. Outros que abandonaram a fé vão se auto-atormentar, porque o diabo foi criado para o diabo e seus anjos, e não para os seres humanos. Porém, como os humanos aderiram e continuam seus seguidores, porque quem não está com Deus está com o diabo, irão todos para o mesmo lugar. O inferno foi criado por Deus com esse propósito. Ele foi criado por Deus com esse propósito. Pois na sua presciência, Deus já antevia que haveria aqueles que não o desejariam. Tem gente que está no leito de enfermidade, não quer Deus.
Está morrendo e não quer Deus. Então é difícil o homem se conscientizar da gravidade do pecado. Como também ignora a justiça divina. Tem a justiça e tem o juízo. Porém, quem se impeliu a buscar o perdão, a salvação em Jesus Cristo, como nós, a terrível assombrada realidade, quem se impeliu a buscar o perdão, a salvação em Jesus Cristo, evitou o terrível, assombroso realidade que é o inferno. Quem não se arrepender, rejeitando a mensagem do Evangelho, não terá como evitar o inferno, como também não alcançará a vida eterna com Deus. O inferno é o lugar de quem tenta justificar sua omissão. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo na prisão, não te servimos? As obras de misericórdia serão julgadas pelo Senhor Jesus. Quando no julgamento das nações, onde se descreve os critérios aqui pelos quais as pessoas serão julgadas. Essas obras relatadas referem-se ao período da grande tribulação, quando os israelitas que aceitaram Jesus serão perseguidos e presos pelo anticristo. Então isso acontecerá em no meio da grande tribulação, que é o tempo em que o anticristo vai se revelar a Israel. Ele se revela, tem 7 anos, 3 anos e meio, ele não se revela, mas na metade dos 3 anos e meio ele se revela, que ele vai querer revelar a Israel querendo adoração. E será negado pelos israelitas que agora já aceitaram o Cristo. Então eles aceitaram Jesus pelo evangelho do reino, através dos 144 mil judeus, que é na primeira parte da grande tribulação. Então estou dizendo aqui na primeira parte, porque 144 atuarão eles só nesse período, pois serão, na metade da grande tribulação, encerra-se o ciclo deles, encerra a pregação deles, e todos eles serão martirizados pelo anticristo após cumprir a missão junto ao povo da promessa. Então os povos da nação da linhagem de Abraão também serão evangelizados, e como não serão tão visados como os judeus, eles não poderão ficar omissos em relação a isso. Por isso deverão alimentar os famintos, dar de beber ao sedento, aos quais são atos de misericórdia, com os salvos perseguidos, demonstrando compaixão, preocupação e socorro. Então, acolher os estrangeiros salvos, que vai ser terrível nesse período, vai ser uma perseguição tremenda que o anticristo vai impor. Então, oferecendo abrigo, proteção, demonstrando hospitalidade. Então, vestir-os nus, provendo roupas nos dias frios, demonstrando cuidado com a dignidade dos necessitados. Tudo isso nesse período da grande tribulação com aqueles que aceitaram Cristo. Então, visitando presos, dando apoio aos que estão sofrendo isolamento, oferecendo companhia, apoio, e demonstrando amor pelo próximo, que é uma demonstração de compaixão por ele. Isso é para a nossa reflexão, que envolve ações buscando praticar as obras de misericórdia, com gesto de compaixão pelo próximo, por menores que seja. Os que ajudarem estarão à direita de Cristo como ovelhas, e os que não ajudarem estarão à esquerda de Cristo como bodes, que vão receber punição pelas suas omissões. Então os pecadores condenados, embora não tenham nenhuma defesa que o justifique, em vão irão oferecer desculpa. Aqueles que haviam desprezado os judeus em necessidade não reconheceram que haviam desprezado o próprio Cristo. Então o inferno é um lugar de punição eterna sem esperança. Mateus 5, 45, 46. Então lhe responderá a dizer: tem verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste, e não fizeste a mim.
irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus pré-anunciou o julgamento das nações, fato esse que já aconteceu quando ele desceu à terra impondo uma pesada derrota a Satanás, que já terá acontecido, eu estou falando aqui na grande tribulação, não no que já aconteceu aí. Então o anticristo falso profeta, nessa conclusão, Satanás e seus demônios sairão de cena, pois ficarão trancafiados em prisões durante o reino milenar de Cristo. E depois serão soltos para tentar o povo, que é quando eles sofrerão a derrota final, sendo também lançados no inferno. Então, quanto ao anticristo falso profeta, sairão das cenas sendo perpetuamente lançados no inferno. O inferno será inaugurado com esses dois seres malignos, que fazem parte da trindade satânica, que serão os primeiros habitantes, sendo que os demais habitantes só serão lançados ali no final do reino milenar, após o julgamento do juízo final. Então, quem são os pequenos e descobrir sua identidade? Não estamos falando de crianças, mas de todos que passaram por dificuldade, como pobres, doentes, presos, estrangeiros, refugiados. Jesus aqui identifica com os mais necessitados, quem cuida deles é como se estivesse cuidando do próprio Jesus. Quem não se preocupar em cuidar deles, incorre no pecado de omissão, como se estivesse negando ao Senhor. Jesus se refere aos crentes e não aos pecadores em geral, pois esses já estão condenados, mas sem os crentes omissos dentro de uma diversidade de situações. Desse modo, estes vão estar também condenados. Porém, quando os pecadores, como os crentes perdidos, os quais ficarão no céu, que é o lugar de tormento até o julgamento do juízo final, onde receberão a condenação eterna. Essa é a doutrina. Essa é a doutrina de hoje, para entender o que vai acontecer pós-arrebatamento da igreja. Então, tudo isso se refere ao pós-arrebatamento da igreja. Então, a igreja tem que estar atenta, porque a igreja, no momento, é o povo da vez. E Cristo vai tirar esse povo da vez agora, desse plano terreno, e vamos passar para um plano celestial. Agora precisa estar em condições de subir com Cristo para a glória celestial. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.